Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Nem mesmo Jesus consegue. Será? Jairo era um dos chefes de uma sinagoga. Enquanto muitos de seus colegas, outros líderes dos judeus, faziam de tudo para desacreditar o trabalho e a mensagem de Cristo, este homem viu as evidências inegáveis apresentadas pelo homem que passava pela Galileia, ensinando e curando. Quando sua filha de 12 anos ficou doente, Jairo procurou a ajuda de Jesus. Insistiu que Jesus fosse até sua casa para curar a menina. Quando se aproximaram da casa, Jairo recebeu uma notícia ainda mais triste. Pessoas da sua casa encontraram Jairo no caminho e falaram: "Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre?" Marcos 5, versículo 35. A implicação é óbvia. Acreditaram no poder de Jesus até certo limite. Curar doentes? Pode. Ressuscitar mortos? Ninguém pode. Que surpresa quando, minutos depois, a menina andava no meio daquelas pessoas, a vida e a saúde restauradas. E pode ser que a escolha de palavras usadas por Jesus enfatize mais ainda o ponto que precisamos entender. Quando Jesus realizou o milagre, ele disse: "Menina, eu te mando, levanta-te." Ela se levantou porque Jesus mandou. Essas palavras dele em Marcos 5, versículo 41. O mesmo Jesus que usou sua palavra para criar o universo, conforme diz João capítulo 1, que sustenta a mesma criação com sua palavra poderosa, Hebreus 1, versículo 3, mandou uma menina morta a levantar. E ela obedeceu. Em outra ocasião, um homem pediu ajuda para seu filho. Vendo que os discípulos de Cristo não conseguiram, o homem chegou a Jesus e disse: "Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Marcos 9, versículo 22. Jesus respondeu: "Se podes, tudo é possível ao que crê." Marcos 9, versículo 23. Hoje em dia, nós precisamos da fé que permite Jesus agir em nossas vidas. A preocupação não é apenas vencer uma doença, nem mesmo a ressurreição de um corpo morto. Independente da nossa saúde física, todos precisamos do poder de Jesus para vencer o pecado e a tentação. Especialmente nesta questão que tendemos a duvidar ou até negar o poder de Jesus. É triste, mas frequente, ouvir a voz de desistência de uma pessoa que conclui que não há solução. Às vezes é uma pessoa viciada em álcool ou outras drogas que decide não lutar para se livrar do vício, concluindo que nem Jesus teria poder para ajudar nesta batalha. Em outras situações, a esperança perdida é de uma pessoa que sabe que Deus não aprova seus relacionamentos amorosos por não estarem de acordo com seu plano de casamento, revelado desde o início da história, como Jesus mesmo explicou em Marcos capítulo 10. A pessoa conclui que seus sentimentos e paixões são tão fortes que nem mesmo Jesus daria condições de vencer o pecado. Vencida pela tentação, a pessoa se entrega ao pecado. Eu vi uma vez o relato da conversão na prisão de um dos piores assassinos da época. O homem que cruelmente matou uma série de pessoas. Outra pessoa, ouvindo o mesmo relato, disse: "Não acredito que uma pessoa destas pode ser salva depois de tudo que fez." Na mente da pessoa que fez esse comentário, o problema foi o tamanho do crime. Pois a nossa tendência é de julgar alguns pecados como bem piores que outros. O homem sábio, que conhecia bem as Escrituras, corrigiu este pensamento errado. Ele relembrou a pessoa duvidosa que a questão não é o tamanho do pecado, e sim, o tamanho da graça e do poder de Deus. O outro homem sábio comentou sobre o mesmo assunto, mas não sobre o mesmo caso específico. Ele olhou para o seu próprio passado,
para as manchas de sangue inocente nas suas mãos e pensou na misericórdia que Deus lhe ofereceu. Foi Saulo de Tarso, perseguidor que tornou pregador, que disse: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, versículo 15. Só Jesus mesmo consegue. Você está acompanhando as perguntas diárias e respondendo a todas? A pergunta de ontem foi: em qual das suas cartas Paulo escreveu: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alternativas: A, Efésios; B, Gálatas; C, Romanos; ou D, Colossenses. A resposta certa, isso vem do livro de Romanos. Foi em Romanos capítulo 6, versículo 23, que Paulo disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para a pergunta de hoje, voltamos à história do Antigo Testamento. Deus mandou que os israelitas rodeassem a cidade de Jericó quantas vezes antes de caírem as muralhas? Alternativas: A, 6 vezes; B, 7 vezes; C, 12 vezes; ou D, 13 vezes. A resposta no final do próximo episódio. Nem mesmo Jesus consegue? Ainda bem que nosso Senhor, Salvador, é aquele que criou o universo, sustenta o universo, perdoa os pecadores e nos dá forças para vencer o pecado e a tentação. Porque Ele deseja nossa presença com Ele na eternidade, no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.